Embora todas as legislações, desde o século XVII, inclusive a brasileira, esta por influência direta dos códigos franceses, institucionalizassem a figura do árbitro, que não é o perito, sem a exigência de conhecimentos especiais, com a possibilidade, portanto, de, pela vontade das partes, entregar-se à solução de determinada controvérsia ou pendência a uma pessoa que, por qualidades morais, melhor pudesse decidir. O fato é que, judicialmente, não mais se permitiu a delegação da entrega da prestação jurisdicional ao profissional detentor de conhecimentos técnico-científicos, mas sim erigindo-se a perícia e o perito como auxiliar da justiça. Ou seja, o juiz, abre aspas, não mais deve ficar adstrito à opinião do expert, se sua convicção àquela se opõe. Por outro lado, extrajudicialmente também se esvaiu o caráter dinâmico, de modo que o resultado anteriormente obtido, mais próximo do trabalho do árbitro, a arbitragem, passou a ser uma opinião técnica. Bom, então aqui um breve texto, e eu já vou continuar tratando sobre isso, tentando entender ainda um pouco mais sobre a história da perícia no que se refere ao árbitro e perito. Então veja que o início do texto ele já nos mostra que, inclusive, a legislação brasileira, desde o século XVII, por influência direta dos códigos franceses, institucionalizaram a figura do árbitro, que não é o perito. E depois isso, judicialmente, tomou uma diferenciação, né, sendo o perito judicialmente e o árbitro para aquilo que é extrajudicial, conforme eu acabo de mostrar aqui no texto. Mas antes disso, né, no vídeo anterior, eu tratei sobre o direito canônico e como que ele serviu de base sistemática e coerente para que a partir dele e sobre ele fossem criadas as legislações civis, ressurgindo na sociedade ocidental o direito e seus ramos, né? E justamente por isso, inclusive, que o Código francês ele tem forte influência na legislação brasileira e no mundo todo, mas antes disso, o direito canônico católico, lá da Igreja Católica, que veio lá do Império Romano, teve grande efeito, inclusive, sobre esses códigos franceses. Bom, na continuação do texto, ainda dessa evolução histórica, diz o seguinte: pode parecer aos mais afoitos que aqui ocorreu uma perda para o agente ativo da perícia, mas na verdade tal não se deu, pois a estruturação permitiu a especialização e o fortalecimento do valor real do trabalho pericial como organismo auxiliar na promoção da justiça. Ao nosso ver, o efeito mínimo da atividade pericial é que, quando a matéria assim o requerer, evitar que as situações sejam resolvidas judicial ou extrajudicialmente sem uma sólida convicção de que a busca da verdade da situação, coisa ou fato, tenha sido investigada em bases e critérios próprios de uma ciência especial cujo objeto contém a matéria. Então é mais do que o expert, ele é o perito, ou ele é o árbitro. Judicialmente, o resultado material da atividade pericial, o laudo pericial, judicialmente, do perito. O laudo pericial é uma prova altamente valorizada, superior mesmo a algumas provas, o testemunho, o documento, porque representa a afirmativa, a opinião fundamentada cientificamente ou tecnicamente. Como formadora e indutora que é da convicção daquele a quem compete fazer a entrega de prestação jurisdicional, ou seja, o Estado juiz, é verdadeiro instituto auxiliar da justiça. E isso judicialmente, não. Então, a figura do perito, né, e do seu laudo pericial, ele tem um poder, um peso muito grande. Agora, extrajudicialmente, aquele mesmo resultado material vai um pouco além de seu valor probante, para se consubstanciar em opinião equilibrada. Veja, é uma opinião equilibrada, isenta e independente, capaz de oferecer uma visão clara e detalhada de uma situação de litiosidade, ou seja, problema, né, treta, latente ou manifesta. Representa, na verdade, um ponto de equilíbrio, a solução sugerida para os conflitos ou dúvidas sobre determinadas situações, coisas ou fatos. Bom, então assim eu finalizo essa parte sobre brevíssima história da perícia, onde eu tratei sobre assuntos preliminares, sujeito ativo da perícia e a diferença entre árbitro e perito, e a gente conclui esse vídeo entendendo, né, essa relação, essa diferença entre árbitro e perito. No próximo vídeo, então, quero já começar a tratar sobre prova pericial e suas interações com as demais provas. Fico por aqui. O livro-texto básico que eu estou utilizando, fico por aqui no tema, né? Esse livro aqui, ó, Perícia Contábil, tá bom? Se você quer entender um pouco sobre isso, super indico, super recomendo esse livro do Valder Luiz Palumbo Alberto. Estou construindo essa playlist, né, juntamente com outras de contabilidade básica, teoria da contabilidade, auditoria, custos
contabilidade empresarial também, para tentar entender um pouco mais sobre contabilidade nesse canal. E aproveitando, indico sempre o parceiro aqui do canal, que é a Macro System Sistema Web, que é um sistema de contabilidade 100% web. Você pode fazer o teste gratuito, inclusive desse sistema tem uma versão gratuita com limitações, mas tem essa possibilidade. Tem link aqui na descrição que você pode conhecer o sistema. E se quiser contribuir com esse canal, você, quando fizer a assinatura, se porventura vier a acontecer, utilize o meu cupom que é o Alex30, também tem link aqui na descrição. Valeu!